Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, explique melhor essa diferença entre miséria e pobreza. Eu vou voltar a um tema que eu já coloquei faz tempo aqui, que é a diferença entre miséria e pobreza. Nós temos pobreza quando a pessoa vive da mão para a boca, quando ela simplesmente ganha o que é suficiente para comer, come, não morre de fome, mas também não consegue acumular. Nós temos miséria quando nem isso se tem. Então aquelas fotos horríveis que a gente vê 50 anos atrás da Guerra Civil em Biafra, no começo do ano passado, dos indígenas Yanomami pequenos morrendo, agora voltaram a surgir algumas, assim, crianças de 4 anos com peso de um bebê de 6 meses, a gente tem miséria, que é muito mais assustador. Quando eu me referi ao título, que eu acho admirável, o Espetáculo da Miséria, do livro da Stella Bresciani, eu estava pensando justamente no fato de que isso se torna visível, de que chega um certo momento em que as pessoas se olham, não estão mais separadas por bairros totalmente afastados. É o caso, por exemplo, das favelas, especialmente no Rio de Janeiro, onde elas têm uma vista maravilhosa, uma paisagem incrível do alto dos morros, mas, ao mesmo tempo, tem miséria, fome, morte, tudo mais, e estão ao lado dos bairros ricos. Muitas vezes elas abasteceram com a mão de obra menos qualificada, e até mesmo qualificada recentemente. Professor Janine, que efeito pode causar essa proximidade entre miséria e luxo convivendo juntos, hein? Essa visibilidade recíproca da miséria e do luxo traz um grande problema, porque as pessoas que vivem bem ficam chocadas. Eu convido os nossos ouvintes a dizerem o que sentem quando percorrem as ruas, as praças das cidades grandes. Aqui São Paulo, por exemplo, cidade rica, uma cidade pujante, e, no entanto, você vai à Praça da Sé, ou perto da minha casa, no Largo Ana Rosa, e tem gente morando, acampada, em condições extremamente precárias, até com sorte, em alguma barraquinha, mais ou menos à prova de chuva, mas essa visão é assustadora para quem tem uma vida melhor. E, por outro lado, para quem tem uma vida miserável, o espetáculo do luxo também é muito, muito agressivo. Quer dizer, como é que uns regurgitam do supérfluo, enquanto outros sentem falta do necessário? Para pegar uma frase famosa, eu nem sei mais de quem é, de tanto que foi repetida. Então há pessoas para quem sobra o luxo, enquanto outras pessoas padecem na falta do necessário até para sobreviver. Então, esse é um problema muito grande que acaba trazendo à tona conflitos sociais. Ele não cria conflitos sociais. Conflitos já existem, estão abafados. Porém, no momento em que toda essa miséria se defronta com todo esse luxo, passamos a ter um problema grande. Veja um bairro paulistano simbólico disso, o Morumbi. Durante muitos anos, foi o bairro símbolo da riqueza em São Paulo e está coalhado de favelas. Hoje o Morumbi certamente não é mais o bairro mais rico de São Paulo, mas continua tendo bolsões de riqueza e bolsões de miséria, bolsões de excesso dos dois lados. Uma foto famosa, que circula bastante, mostra uma paisagem de lá, em que nós temos a divisa entre um prédio de imóveis ricos e uma favela. Então, esse choque é algo que passa a ter uma importância muito grande, inclusive política, porque, por um lado, os mais ricos querem se preservar disso. A ideia do ex-prefeito do Rio, Crivella, de fazer tapumes para esconder a pobreza de quem trafegasse pelas vias expressas da cidade. Por outro lado, os mais pobres se sentem insultados, ofendidos por esse excesso, o que inclusive responde por um certo nível de violência. Anos atrás eu publiquei um artigo que eu chamei Inveja do Tênis, em que eu procurava discutir certos crimes que causavam muito incômodo na sociedade, em que um menino matava outro por uma coisa tão banal quanto um par de tênis. E eu comentei, numa sociedade que prestigia o luxo, que prestigia o consumo suntuário, que faz de um tênis de grife um objeto de desejo intenso e um nível também de distinção social, por que é que os mais pobres não vão querer, não vão desejar também isso? Por que é que eles estariam excluídos disso? E, é claro, não estou justificando assassinatos, mas também não acho nada justificável exibir riqueza numa sociedade pobre. Então, essas são questões éticas muito fortes que respondem muito
pelas crises políticas que a gente vive nos países mais pobres e às vezes até nos mais ricos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.